Bom dia! Começando, recomeçando, despertando com Dharma. Bom dia, Isis! E aí, dia 7 de novembro, versão novembro do Dharma. Segunda-feira, bom dia, Carla! Tudo bem, gurias? Cris, Rossana, quem mais entrou? Vai dando bom dia porque eu não vi todo mundo aí, tá entrando uma galera. Bom dia, Amanda. Tá empolgada, Amanda? Bom dia, Mauro. E aí? Grácia, como vai? Mais uma canção. Bom dia, Luana. Então essa voz, bom dia, Ana Tereza, é do Bebeto Alves, que se apagou essa noite, essa madrugada, aos 68 anos. Para quem sabe, quem é do Sul aí sabe que o Bebeto Alves é um grande compositor gaúcho. Bom dia, Márcia. Bom dia, Rosali. E ele faleceu essa noite em Porto Alegre, estava lutando contra um câncer. Faleceu aos 68 anos. Tem muitas músicas, essa é a mais conhecida dele, assim. Mas eu gosto muito daquele álbum Mandando Lenha. Vai, muito legal. Com Lúcia e Anel. É sensacional, tem músicas lindas. Bom dia, nega! Então, morreu o Bebeto Alves. Agora, de madrugadinha. Bom dia, Eliana. Eu gosto do Mandando Lenha. Tem uma música aqui, Chamameceiro. Até eu toco ela no violão. Bom dia, Stanley. Bom dia, Conceição. Esse violão é do Lucianel. Ah, mas quem é o Lucianel? Lucianel, um latino que foi professor do Yamandu. Bom dia, Maria. Pois é, aconteceu agora, fiquei sabendo. Bom dia, Kátia. Oi, Kátia, estava falando aqui que o Bebeto Alves morreu. Morreu agora de noite. Mas vamos lá. Gente, bom dia, coisa boa, retomando, despertando com Dharma, depois de uma semaninha de folga, para a gente poder repousar, estabelecer uns pensamentos mais sem conduções, e aí vamos seguindo. Então, sim, morreu essa noite, 68 anos, aí em Porto. Deve ter sido num dos hospitais que tu atende. Bom dia, Ângela. E o que a gente tem de novidades? Ah, tem novidades aí. Então, notícias da paróquia. Para quem está entrando agora sabe que eu dou sempre as notícias, né? Então, notícia da paróquia é da arquitetura da mente. Bom dia, Andréia. Tudo bem? Então, hoje à noite tem encontro da comunidade às 19h15. Como é que funciona? Quem está na comunidade ou quem quiser entrar, pode entrar, não tem problema. Bom dia, Rosa. É só mandar um toque aí que eu coloco no grupo da comunidade do Whats. E a gente se encontra no Meet e estamos lendo o livro do Mathieu Ricard sobre meditação, a arte da meditação. E aí a gente discute sobre vários aspectos da prática meditativa, né? Pratica, conversa, é bem descontraído. São ali 45 minutos só, das 7h15 às 8h. É só para dar aquele gás e dá, né? Então quem quiser entrar, amanhã é terça. Terça de noite tem meditação, tem aula presencial aqui na Sala da Arquitetura da Mente. Aula presencial de meditação e conversas e tudo mais, e budismo e tudo que a gente quer conversar. Bom dia, Carla. E acontece na terça noite, 19h15 e quarta de manhã, às 7h15 da manhã. Ok? Quem quiser se inscrever, é presencial para quem está aqui na região de La Chado. Nas terças e quintas, 7h30 da manhã, tem meditação com a Fabiola, também na comunidade. Olha quanta coisa acontece na comunidade. Tem mais, tem mais. Aí é só entrar que pratica por 20 minutos uma prática conduzida pela Fabiola, que é minha orientanda. Bom dia, Odete. Bom dia, Luciane. E agora, a grande novidade, né? Estamos começando com as práticas de yoga aqui também no Espaço Arquitetura da Mente. A casa é muito grande, né? Tem espaços bacanas, bem distantes um do outro, no meio do verde, em meio a um parque municipal. Então é um paraíso, assim. Quem quiser praticar presencial com a Amanda que está aí, dá um oi aí, Amanda. Então segue a Amanda, me procura ou procura a Amanda, e aí se inscreve que já começa hoje. Já tem gente inscrito para hoje, mas tem que começar, tem que fazer uma aulinha experimental, uma coisa assim,
mas aí chama a gente. Ah, mas eu moro em outra cidade e gostaria de fazer online. Se inscreve online, né, Amanda? Pode ser online também. E, por fim, acontecendo na casa, dia 19 tem encontro do Cozinha Calma. Dia 19 tem encontro do Cozinha Calma, que então a Carolina faz os movimentos da cozinha, né, nutricionais, uma tarde inteira só para mulheres, ok? Então ali a Amanda botou online e presencial. E ela também vai falar sobre a medicina ayurvédica. Quem quiser fazer uma consulta sobre medicina ayurvédica, também é com a Amanda, certo? Vamos lá, gente. Eu sei que é bastante notícia, porque a gente ficou um tempão fora. Mas vamos lá. Então a gente vai agora, esse período aí de uns 2 meses, talvez, nos debruçarmos sobre este novo livro, com essa nova mestra, que é a Elizabeth Matisse Nangyal. Nem sei se pronuncia Nangyal, mas enfim, tentei ver as pronúncias no Google e são várias, ouvi alguns falando, cada um fala de um jeito, eu não sei. Mas está tudo certo. Ela é uma praticante do budismo Vajrayana, tem estudado e praticado por 30 anos a sabedoria antiga do budismo Mahayana. Ela está naquele livro das poderosas, lá das Dakinis, também da Luz da Letra. Bem como a linhagem Longchen, da tradição Vajrayana, sob orientação do Tsar Khontrul. Com formação em antropologia e estudos budistas, seu aprendizado está ancorado sobretudo na prática. Tendo completado 7 anos de retiro solitário, Elizabeth tem especial conexão com o aspecto de sabedoria dos ensinamentos, originação dependente e vacuidade, e como professora budista oferece palestras e retiros nos Estados Unidos, Austrália e Europa. É uma figura, né? Então, super nova, ela que tem uma fotinho dela, tá aqui, aí dá pra ver. Sei que ela é uma cavalariça também. E o livro é esse, O Poder de uma Pergunta Aberta. Esse livro foi escrito em 2010, a editora Luz da Letra, do Vitor Barreto, filhinho aí da mamãezinha Ana Tereza Barreto, que está aí na live agora, lá de Petrópolis, né, no Rio de Janeiro. Ele conseguiu, então, os direitos para edição desse livro em 2018. E aí está com a gente aqui. Eu já tinha lido logo que foi lançado. Achei que, pô, isso aqui é legal para um dia ler no Dharma. E aí, só agora, então, me aventurei. Né? Feito? Dados os créditos, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer lembrar alguma coisa? Vão falando aí. Teresópolis, isso. Me lembrei da música aquela, Gaudinópolis ou A Mansão de Búzios. A pessoa nem lembra que música é essa. Teresópolis, perfeito. Sabia que era com alguma coisa polis. Então aqui prefácio do, se não me engano, é o marido dela, o Tsar Khontrul Rinpoche. Elizabeth e eu nos conhecemos no Nepal. Éramos muito jovens, profundamente apaixonados, e estávamos aprendendo sobre a vida, bem como a integrar o Buda Dharma a ela. Eu estava na privilegiada posição de saber mais sobre os ensinamentos budistas, até porque ele é um Rinpoche, né? Por ter sido exposto ao estudo e à prática do Dharma por muitos grandes mestres do nosso tempo. Estava pronto para compartilhar isso com Elizabeth. E ela se tornou minha primeira aluna do Dharma. Bom dia, Lucelena. Ao longo de muitos anos de nossas vidas juntos, que incluiu vir para o Ocidente, criar nosso filho e dar início a Mangala Shri Bhuti, nossa comunidade de Dharma, fizemos esforços para, em meio à vida mundana, ser verdadeiros com nós mesmos na visão do Dharma. Ao manter esses princípios, Elizabeth foi capaz de estudar uma quantidade enorme de textos clássicos das filosofias indiana e tibetana. Eu estou lendo isso e pensando esse movimento que está se fazendo aqui na casa, né? Que eu comentei há pouco para quem está chegando, então que agora vai ter yoga também, vai ter medicina ayurvédica com a Amanda, já tem mais uma yogini fazendo formação e o ano que vem teremos mais uma instrutora de yoga, que vocês já conhecem, não vou falar ainda porque ela está estudando.
E eu com o budismo, com a meditação, e aí também estou estudando os métodos mais ocidentais, como o Mindfulness, né, que eu estou fazendo a pós-graduação, e os esforços que a gente faz, né, e cada um de nós tem seus trabalhos, né, então eu como arquiteto, a Carolina também tentando trazer a questão da alimentação mais consciente, mais viva, né, que é o Dharma, né, o Mindfulness. Então, esse movimento que a gente tenta fazer, essa dança nesse mundo mundano, né? Mas ao mesmo tempo abrindo a casa para manter o Dharma ativo, né? Muitos vão se identificar através do yoga e outros através da meditação, outros através da alimentação, mas em algum lugar se encontra esse aspecto budista. Então eu lembro que, em meio a essa vida mundana a gente tem que se movimentar. E aí estou pedindo ajuda de vocês. Quem viu aí compartilhem. Pode fazer yoga online, pode fazer yoga presencial, pode fazer meditação presencial, para não deixar morrer esse movimento. Porque o que é nosso único objetivo é manter o Dharma. O Dharma não é só do Buda. O Dharma aceso, essa chama acesa. Vocês viram o post ali? Compartilhem, botem nos grupos de vocês, chame o pessoal, convide os amigos para fazer aula de meditação presencial, ou convide os amigos para, eu não quero fazer yoga, mas façam yoga. É o Dharma, gente. E o Dharma é isso. Se debrucem sobre isso. Ao manter esses princípios, Elizabeth foi capaz de estudar uma quantidade enorme de textos clássicos. Durante o período escolar, todas as manhãs ela levantava às 4 horas para ter uma sessão completa de meditação antes que a família acordasse. Mais tarde, quando nos mudamos para Creston, no Colorado, ela deu início a 7 anos de intensa prática em sua cabana de retiro nas montanhas próximas à casa da família. Ao longo desse período, continuou a contribuir com nossa comunidade, servindo como exemplo e guiando alunos em retiro. Sua dedicação ao estudo e à prática abriu caminho para que muitos outros avançassem em suas jornadas. Nesse retiro, quando ela estava nessas terras, já que eram umas terras que eles adquiriram para montar a sanga, enfim, ela já tinha filho. Eu li isso no Poder das Dakinis, naquele outro livro da Luz da Letra, que é maravilhoso, vocês precisam ter. E ela saía então da cabana e ia lá, dava, sei lá, 1000 metros, não sei, 800 metros, pelo que eu lembro do livro. E ela então ia lá e visitava o filho, assim, né? Pelo menos dava janta para ele, né? Ou botava ele para dormir algumas vezes na semana, assim, para ele não perder o contato com a mãe, né? Porque ela ficou 7 anos em retiro, mas nas propriedades desse lugar de prática. Sua dedicação ao estudo e à prática abriu caminho para que muitos outros avançassem em suas jornadas. Nos últimos anos, encorajei Elizabeth a dar um passo a mais e tornar-se professora de nossa linhagem, a ensinar quem quer que busque sua orientação. Sugeri que seria maravilhoso que ela escrevesse um livro, uma vez que o budismo no Ocidente precisa ser estabelecido por professores ocidentais que sejam capazes de incorporar integralmente a sabedoria da linhagem e dos ensinamentos. Elizabeth ofereceu seu coração e sua alma para dar vida aos ensinamentos a partir de sua própria experiência. E eu sinto que agora é o momento certo e auspicioso para que Elizabeth apresente-se como professora. Então são muitos anos de dedicação, gente. Estou muito feliz que ela esteja viajando para oferecer ensinamentos e que este livro tenha se concretizado. Seu livro, por fim, capta tudo aquilo que ela aprendeu sobre o Buda Dharma, sem de modo algum dissolver seu significado. Ela deixa claro quão relevantes os ensinamentos são para a nossa própria transformação, e eu confio que outros irão facilmente relacioná-lo à sua própria experiência. Li O Poder de uma Pergunta Aberta, minuciosamente, e valorizo imensamente sua essência e o efeito significativo que antevejo terá sobre outras pessoas. Então, aí foi o Desgard contra o Rinpoche, 26 de agosto de 2009. O livro foi lançado em 2010, nos Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer conosco ao terminar esse livro, né? Com vocês que não leram ainda. Então agora um prefácio do Gustavo Gitt, vocês devem conhecer, ele tem aquele site ou lugar, né? Prefácio à edição brasileira.
porque foi a Lia Beltrão que traduziu esse livro, tem que dar os créditos, mas depois houve uma revisão pela Jane Pille, pelo Gustavo e pela Santin, Stella Santin e o Henrique Lemes, todos alunos do Lama Padmasambhava, todos, com exceção da Jane Pille, que também é aluna do Alan Wallace. Vivemos uma era de extremos. Uns sofrem de ansiedade ao ver a vida correr mais rápido do que conseguem dar conta. Outros sofrem de depressão ao acreditar que a vida não começou ou já terminou. O romantismo hedônico aposta no trabalho, nos relacionamentos, nas viagens, no consumo, como fonte de felicidade, enquanto a desistência nihilista gera taxas cada vez maiores de suicídio por todo o mundo. De um lado, a visão materialista reduz a mente humana à química cerebral. De outro, o fundamentalismo religioso se alterna com a espiritualidade nova era para vender todo tipo de fantasia. Um extremo alimenta o outro, gerando conversas polarizadas, bem nossa época, né? Bolhas que nos separam, jogos que nos afastam da realidade. Bem isso que está acontecendo. Bom dia, mãe, tudo bem? Conseguiu entrar então, que bom. Essas bolhas que estão nos separando, né? Separando as famílias, separando os amigos por causa de política ou de religião. Sem saber como digerir tanta complexidade, vamos nos encolhendo. Não é assim que acontece? Perdendo o espanto, até ficarmos cansados demais para considerarmos possibilidades inconcebíveis. É como se cada um de nós estivesse perdendo a capacidade de se surpreender. Observe ao seu redor. Até as mentes mais brilhantes estão parando de sonhar, comprando a solidez do mundo como ele se apresenta, restringindo a vida a um punhado de coisas e tarefas, uma questão na terapia, uma pessoa interessante, uma mudança de carreira, mais um e-mail para responder e é isso. Tem um filme no Netflix que é O Telefone do Sr. Harry, não me lembro. Que é um filme, na verdade, eu acho que era do Hitchcock. Acho que era do Hitchcock, que é uma regravação, uma refilmagem. E aí, basicamente é um menino que lê desde criança, assim, que lê na biblioteca de um senhor, de um idoso, que lê para ele, né? Os livros dele, assim, livros maravilhosos, né? Literatura mundial, assim. E aí chega um ponto que o menino cresce e tudo mais, e adolescente dá um celular para esse senhor, assim. E aquilo tudo se perde. Ele já não tinha mais vontade de ouvir a leitura. E é isso que está acontecendo. O mundo se tornou complexo demais e enfadonho demais. Está muito chato. Porque a gente fica perdido em um monte de coisa, um monte de informação, e na verdade a gente não está concentrado naquilo que importa. Em tempos de fechamento em extremos, você tem agora em mãos um livro sobre abertura além dos extremos. Eis o significado de caminho do meio, Madhyamaka, em sânscrito. Quando nos fixamos em algum extremo, surge uma experiência de rigidez, teimosia, seriedade, obscurecimento, artificialidade, dualidade, congelamento, preconceito, oposição. Não é isso que acontece quando a gente está nessa polaridade que está acontecendo agora? Vou repetir, olha as palavras, vê se a gente não está nisso. Cada um defendendo a sua bandeira aí. Quando nos fixamos em algum extremo, seja qual for o extremo, a tua posição, o teu posicionamento, surge uma experiência de rigidez, teimosia, seriedade, obscurecimento, artificialidade, dualidade, congelamento, preconceito, oposição. Viver além dos extremos significa desfrutar de liberdade, relaxamento, leveza, amplidão, naturalidade, destemor, frescor, espacialidade. Isso é o aspecto da gente praticar, gente. Porque tu tenta não se conduzir aos extremos. Esse é o jogo. E há uma grande diferença de não se conduzir aos extremos e estar em cima do muro. O budista não está em cima do muro. Jamais. Ele se posiciona um praticante. Mas eu não sou budista. Um praticante de meditação. Quem pratica? Bom dia, Jana.
Quem pratica meditação não fica em cima do muro, se posiciona, porém não fica apego à dualidade, aos aspectos de ficar nessa polaridade, nessa disputa. Tem uma diferença muito grande e sutil, e essa diferença é a liberdade. Nas relações, por exemplo, se estivermos entre os extremos de isolamento e apego, não encontraremos a possibilidade da compaixão dentro dos limites do jogo autocentrado. Será preciso transcendê-lo. Extremos são como paredes claustrofóbicas que obstruem e escondem o espaço. A má notícia é que estamos emparedados por pessoas negativas, emoções pesadas, histórias complicadas, problemas sociais consolidados. A boa notícia é que as paredes não existem lá fora. Tudo surge inseparável de nossa mente. Como a transformação da mente é possível, o caminho do meio é conhecido como a visão que atravessa paredes. Então é aquilo, né, gente? A gente diz, olha, eu estou preso, o que o Gustavo está querendo dizer aqui? Eu estou preso a um monte de coisa. Não, mas tu não conhece a minha vida, tu não sabe como é. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tudo existe, porém não existe. Porque tudo é uma realidade, criada, ilusória. É preciso ir mais longe nessa decomposição, mas é importante que vocês consigam compreender isso. Peguem qualquer coisa e tentem ver se ela existe de fato. Se não é uma criação. Tudo é uma criação. Tudo. Ilusória. A origem do nosso sofrimento é uma espécie de briga com a realidade, claro. Um não reconhecimento da natureza plástica, impermanente e insubstancial dos fenômenos. Tentamos ser felizes resolvendo uma vida que nunca se resolve, que é o samsara. Né? Tentamos consertar o mundo de fora para dentro. Tentamos nos equilibrar pelo controle de situações sempre caóticas. É tão possível quanto colar post-it no céu. O fato de a vida não se arrumar é motivo de deleite. Se não dá certo, também não dá errado. Tudo segue aberto. Não podemos nos resolver, mas podemos nos iluminar e ajudar todos ao redor, não é muito melhor? A elucidação profunda da visão do caminho do meio remonta a Buda, e especificamente a Nagarjuna, do século II, uma das mentes mais extraordinárias da nossa família humana. Ela se expressa nos Sutras da perfeição da sabedoria, Prajnaparamita, como o Sutra do Coração, e foi destilada por muitos grandes seres como Buddha Palita, Chandrakirti, Shantideva, Shantarashita, Sakya Pandita, Longchenpa, Tsongkhapa, Mifan Rinpoche, uma galera, né? Bom dia, Karina. Esses nomes para vocês não fazem diferença, mas é só para citar. Sem contar professores atuais, como Sua Santidade Dalai Lama, o Gyalwan Karmapa, o Dzongsa Khyentse Rinpoche, que são todos aí que estão na atualidade. A maioria das pessoas costuma ignorar a importância da sabedoria. Ouvimos reificação, ausência de existência inerente, 8 extremos de elaboração conceitual, shunyata, tetralema, forma e vazio, vazio é forma. Esses termos, gente, não se preocupe com isso. Shunyata é vacuidade, tetralema é uma estratagema de discussão da dialética, não vai ser discutido aqui. Não se assustem com esse enunciado do Gustavo Gitt, que está bem erudito, assim, porque o livro não é erudito, o livro é bem acessível. Tá? O livro é acessível. Não entendemos, achamos difícil. Logo concluímos que aquilo não é para nós e que provavelmente dá para contornar tais contemplações. Ou pior, achamos que entendemos. Não por acaso, o budismo se tornou mais conhecido pelas instruções de meditação e pelos ensinamentos sobre compaixão. Então, é verdade, o budismo ficou muito conhecido apenas pela meditação, mas tem muito mais, né? Tal diluição é perigosa, pois sem sabedoria e compaixão, sem sabedoria, a compaixão fica limitada. O ativismo social se deprime, a meditação vira apenas um novo hábito dentro da nossa bolha. A acumulação de mantras se torna uma obrigação. O relacionamento com mestres oscila entre fé cega e pé atrás.
E principalmente, sem sabedoria, não nos livramos da raiz das aflições, dos enganos. Descartar a sabedoria é descartar a possibilidade da iluminação, nada menos que o coração do Dharma. Esta talvez seja a maior descoberta que podemos fazer. Finalmente, conhecermos quem verdadeiramente somos. Então, falando sobre compaixão e sabedoria, né, quando a gente faz esse mudra, olhem para a tela agora, né, esse mudra que é o mudra cósmico, né, do universo. Então a mão direita embaixo, a mão esquerda em cima e os polegares tocando. Né? Então o que acontece, né, no período histórico? Né? Então acontece que a sabedoria, junto com a compaixão, sabedoria sem compaixão não serve para nada, compaixão sem sabedoria também não. Então o Buda traz esse mudra. Né? Então ele traz esse mudra, um se apoiando sobre o outro. E quando as duas se tocam, aí sim, né, existe essa revelação. Né? Sabedoria e compaixão juntas. E vocês vão ver que, para quem é do yoga, o yoga é a mão esquerda, né, que é o Shiva Mudra. Então a mão esquerda fica embaixo e os polegares não se tocam. Porque quando o Buda ele rompe com essa estrutura dos estudos, eu não estava dizendo que ele estava rompendo com Shiva, não é nada disso. Estava rompendo com uma estrutura brahmânica, daquelas pessoas né, físicas comuns que estavam denegrindo praticamente as imagens do Vedanta. Então ele quebra com essa teoria e vai dizer isso, não, nós vamos mudar essa posição e trazer sabedoria e compaixão, porque só existia a sabedoria controlada pelos Brahmanes. Então quando a gente estuda a história, a gente tem um entendimento. Né? Mas quando vocês estão numa aula de yoga e a professora pede, a instrutora pede, vamos fazer o Shiva Mudra, vocês façam o Shiva Mudra. Eu no yoga faço o Shiva Mudra para meditar. Eu estou num lugar em que tu está ligado ao Shiva, mas nas minhas práticas eu faço o Mudra do Buda. Né? Okay? Respeitando o lugar onde você se encontra. Isso é a liberdade, sem rigidez. Faça uma inspiração profunda. Soltem pela boca, num suspiro longo, agradável, se for possível para vocês nesse momento. Vamos começar, tentar pelo menos começar essa segunda-feira, esse novo período, essa semana. Uma preparação já para o final do ano. Como é que você vai chegar no final do ano? Veja como é que você está agora. Então procure mudar esse momento agora. Faça mais uma inspiração e solte, se possível. Vá trazendo a sua atenção para o seu corpo, para o corpo nesse primeiro momento. Percebendo se há partes que estão mais relaxadas ou partes mais tensas. Sem necessidade de alterar, apenas experienciando o que acontece. Se você observa a lombar e ela está tensa, veja o que acontece quando você observa esse lugar. O que acontece quando observa os ombros, o pescoço, o abdômen. Quando você observa determinada parte do corpo, aquilo se transforma, se modifica.
Talvez quando você esteja percebendo partes do seu corpo, a sua respiração se torna mais sutil, mais leve. Observe se há uma mudança na sua respiração. Observe se você consegue ficar nesse fluxo do ar entrando e saindo por alguns instantes. Esse estado que você chegou é o início da sua real natureza, o início de quietude, tranquilidade. Procure várias vezes durante o dia hoje, em cada momento que tiver, parar 1 minuto, 2, a gente parou 3 minutos agora. Já não foi bom? Tentem fazer isso várias vezes por dia, várias vezes ao longo do dia, 3 minutos. Todo mundo tem 3 minutos, todo mundo tem. Ao invés de pegar o celular, ligar a TV, para 3 minutos. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todos, todas, que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia e até amanhã, terça-feira, com Despertando com Dharma. Obrigado por terem vindo.